dois tipos de coisas aqui. Eu quero pregar para você nessa noite situações contrárias, situações adversas, situações que não se condizem, mas que na presença de Deus elas se tornam bênção. E eu gostaria que você que está aqui hoje não olhasse para ninguém que está do seu lado, esqueça do relógio. Eu prometo que só vou pregar aquilo que o Espírito de Deus colocar no meu coração para trazer até você, mas eu quero que você entenda o que Deus quer que eu traga para você nessa noite. E interessante que quando nós começamos a ler aqui, a Bíblia está dizendo assim: e depois destas coisas, chegando Jesus à cidade de Naim, eis que ele se deparou com uma mulher viúva, a qual levava o seu filho único, morto em um esquife, para ser colocado no cemitério. E ia com ele uma grande multidão de pessoas, chorando e se lamentando. E então agora eu começo a te perguntar: e depois destas coisas, mas quais são estas coisas pelas quais agora a Bíblia começa a nos introduzir a história da viúva de Naim? E uma das primeiras coisas que eu quero dizer para você é que Jesus estava vindo da cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum foi uma das cidades pelas quais Jesus operou a maioria dos seus milagres, os seus maiores e poderosos milagres. E foi vindo da cidade de Cafarnaum que Jesus agora vem trazendo após ele uma grande multidão. Aleluia. Multidão esta que outrora não existia. Multidão esta que outrora não andava atrás de Jesus. E a Bíblia está dizendo: e depois destas coisas. Quais as coisas? Uma delas eu quero te dizer: Jesus chega em Cafarnaum. Ele é abordado por alguns empregados de um centurião, o qual mandou procurá-lo em praça pública, levando o seu nome até Jesus e pedindo a ele que desse uma palavra, porque o seu criado, o qual ele tanto amava, estava enfermo. Jesus olha para aquele homem, olha para aqueles empregados e diz: eu irei em tua casa e lhe darei saúde. Aquele homem olha e diz: não é necessário que vá até minha casa, mas diga apenas uma palavra. Para quem não sabe, para que Jesus fosse até a casa do centurião, era necessário que ele percorresse 68 quilômetros até chegar na casa do centurião. E muitas pessoas pensam que a casa do centurião estava no bairro, estava no outro quarteirão, a casa do centurião estava na entrada da cidade, mas não é por aí não. Para que Jesus fosse até a casa do centurião, ele teria que fazer uma viagem de 68 quilômetros a pé ou montado no lombo de uma jumentinha, porque naquela época Jesus não possuía os veículos de transporte os quais nós temos nos dias de hoje. E então aquele centurião manda um recado: não precisa ir até a minha casa, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Alguns discípulos, algumas pessoas daquele lugar começam a chegar até Jesus e dizer a ele: Senhor, atende este homem, atende o pedido do centurião, porque ele é um homem de boas obras e ele é o qual fez a sinagoga para que nós pudéssemos congregar na sinagoga. Este homem oferta, este homem dá esmola, este homem se compadece dos necessitados, este homem, mesmo sendo tão importante e tendo tantos empregados ao seu mandato, ele se humilha em tua presença em praça pública e te pede apenas uma palavra. E Jesus agora então libera para aquele homem uma palavra. E a Bíblia diz que quando todo aquele povo vai ver o que havia acontecido, aquele criado,
havia se sarado. Foi um momento de grande surpresa, e um momento pelo qual essa palavra está incluída aqui, é que naquela época, de maneira alguma, um criado, ele podia ser citado pelo seu senhor, tendo ele honra, porque o criado, em outras traduções, querem dizer escravos, dependentes, pessoas que foram compradas e pagas por algumas moedas de prata. Mas o coração do centurião era um coração diferenciado. Ele sabia que ele podia ter muitos empregados, que ele podia ter muito dinheiro, que ele podia ser um homem de grande estatura, mas ele sabia que ninguém podia pagar o preço de um coração quebrantado e de um espírito reto. Ele sabia que dinheiro nenhum podia pagar o preço daquele o qual um dia Deus modelou com as suas mãos, ainda estando ele no ventre de sua mãe. Aquele centurião não olhava pela sua posição, mas ele entendia que dentro dele havia um espírito, dentro dele havia uma alma, e esta alma e este espírito estava também no seu próximo, estava também no seu semelhante, e mesmo ele sabendo que ele era grande, ele se fazia pequeno e se rendia diante daqueles que eram iguais a ele, assim como eu e você que estamos aqui hoje, que somos todos filhos de Deus e somos todos iguais. Jesus agora atende o centurião, e todo aquele povo que começa a ver Jesus ali quer caminhar atrás de Jesus. Nós vemos aqui um homem importante chegando até Jesus, se humilhando a ele e se entregando a ele. Todos digam amém? Amém. E agora eu quero falar com você que todo mundo conhecia o centurião, e todo mundo queria ver o centurião. E após aquele centurião existiu uma multidão. Mas agora eu quero trazer para você uma outra situação totalmente contrária à situação do centurião. Essa situação está registrada em Lucas 8:43, que vem nos falando acerca da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela era uma mulher que possuía um fluxo de sangue há mais de 12 anos. Que no início da sua enfermidade, ela era rica, ela era respeitada, ela era uma mulher querida. E a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha tentando sarar daquele fluxo de sangue. Porque naquela época, a mulher que estivesse acometida de uma hemorragia, ela era tida por imunda, e ela não podia ficar no meio das pessoas, ela tinha que ficar afastada, ela tinha que ficar deixada para depois, ela não podia tocar em nada em público. E aquela mulher que um dia foi rica e agora é pobre, ela agora é uma anêmica, ela agora está num quadro que a leva à morte. A Bíblia diz que todos os dias aquela mulher sofria com hemorragia. E aquela mulher agora, que era tão querida, passa a ser tão desprezada. Aquela mulher que um dia foi conhecida, ela agora se torna desconhecida. Aquela mulher que um dia foi tão abraçada, ela agora se torna uma pessoa indesejada, por causa da sua situação. E Jesus, rodeado de pessoas, a Bíblia diz que esta mulher, que não podia ser vista, porque ela não podia entrar naquele ambiente. Jesus estava numa multidão de pessoas sadias. E uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no meio daquelas pessoas, porque ela estava contaminada por uma enfermidade incurável. Totalmente o contrário da situação do centurião. A Bíblia diz que o centurião vem pela frente, sendo ele tão grande, de nome, de posição social, ele vem pela frente para falar com Jesus face a face,
para falar com Jesus olho no olho, e para que todo mundo soubesse que ele estava naquele lugar. Agora nós pegamos uma mulher que não pode ser vista, uma mulher que não tem dinheiro, uma mulher que não tem saúde, e ela vem até Jesus pelas costas. Ela não chega até Jesus de frente, ela chega por trás, porque quem chega por trás é porque não pode ser visto. Quem chega por trás é porque não pode ser percebido. Quem chega por trás é porque não pode ser visto em situação alguma. E ela chega de uma forma ainda pior, porque ela chega rastejando. Aleluia, Jesus! A vergonha e o opróbrio daquela mulher era tão grande que mesmo pelas costas, ela não podia andar de cabeça erguida. E a Bíblia diz então que ela se lança ao chão e se arrasta entre a multidão e toca na orla do vestido de Jesus. A orla, para quem não sabe, não é a gola. A gola está no pescoço, mas a orla está no tornozelo. E a orla do manto de Jesus, ele possuía franjas, porque no livro de Deuteronômio está escrito que nas vestes deveriam ter franjas, 10 pontas de franjas, para que todo aquele que olhasse soubesse que Deus um dia havia dado na terra os 10 mandamentos, e que todo o povo judeu deveria reverenciar os mandamentos que um dia Deus enviou para o seu povo. Glória a Deus! Aleluia! E agora aquela mulher vem arrastando pelo chão, não vem pela frente, mas vem por baixo, não toca na gola, mas toca na orla, porque quando ela toca na orla dos vestidos, ela sabia que tocava nos mandamentos de Deus. Ela sabia que tocava na virtude de Deus, porque toda vez que você se adentra à presença de Deus, e você quer tocar naquilo que Deus um dia deixou para você, então você consegue tocar na santidade de Deus, e você consegue entrar na intimidade de Deus, e você consegue entrar onde o homem comum não entra, porque só consegue chegar à presença de Deus aquele que toca pela sua palavra. É impossível o homem chegar até Deus sem ter conhecido a sua palavra. E aquela mulher toca na orla do vestido de Jesus, dizendo: eu reconheço a palavra e aceito que este Jesus é o Senhor prometido pelo livro de Isaías, pelo livro de Jeremias. Este Jesus é aquele que disse que levaria sobre si as minhas enfermidades. E ela toca em Jesus. Jesus agora olha para um lado, olha para o outro e diz: ei, alguém me tocou. E os discípulos dizem: mestre, como o Senhor pode dizer que alguém te tocou em meio a tão grande multidão? Alguém esbarrou no Senhor. E ele disse: não. Quem esbarra em mim, apenas esbarra. Mas quem toca em mim, recebe virtude. Eu desejo que nessa noite você toque em Cristo, que nessa noite você se aproxime de Cristo, que nessa noite você leve as tuas mãos e os teus pensamentos ao céu e diga para Deus: Deus, eu preciso entrar na orla da tua santidade, e eu preciso tocar os mandamentos do Senhor, porque eu preciso de virtude hoje na minha casa, eu preciso de virtude que cura, eu preciso de virtude que expulsa demônio, eu preciso de virtude que abre porta, eu preciso de virtude que salva dentro da minha casa. Aleluia. Mas aí, aquela mulher consegue aquilo que ela queria de Jesus, que era um dia poder se levantar do pó, erguer a sua cabeça e ter força novamente, como eu tenho e como você tem. E por isso você está aqui hoje. Por isso nós estamos aqui hoje, porque alcançamos a força de Cristo que um dia nós tanto necessitávamos para que pudéssemos estar aqui hoje. Amém. Mas então agora, eu só introduzi a palavra,
Porque agora eu quero pregar para você sobre a viúva de Naim. Porque foi depois de tudo isto, é por isso que diz aqui em Lucas 7:11, e depois destas coisas, foi depois que Jesus curou o empregado do centurião, e foi depois que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que ele agora parte em direção a Naim. E a Bíblia diz que quando ele parte para Naim, ele começa a levar atrás dele uma grande multidão. Jesus agora começa uma caminhada de Cafarnaum à cidade de Naim. Jesus começa uma caminhada de 38 quilômetros. 38 quilômetros, carregando atrás dele uma grande multidão de mulheres, homens, velhos, velhas, jovens, adolescentes, crianças. Crianças que andam, crianças que vão no colo e crianças que vão na barriga. 38 quilômetros, Jesus atravessando o deserto, com uma grande multidão de pessoas atrás dele. Depois de terem visto Jesus dar uma palavra e curar uma pessoa a 68 quilômetros de distância. Depois de terem visto uma mulher simplesmente tocar no seu vestido depois de 12 anos de doente e ela ser totalmente curada. Então agora Jesus criou no coração daquele povo uma fé. E só depois que ele cria no seu coração um pouquinho de fé é que ele vai começar a andar com você. Você não está entendendo ainda? Aquela multidão só começou a andar com Jesus depois que foi criado dentro delas um pouquinho de fé. Eu necessito que nessa noite você, como ato de fé, comece a abrir a sua boca e comece a glorificar a Deus, porque o que Deus tem para você aqui, meu irmão, não é para carregar de caminhão, é para carregar de trem, é para carregar de navio, porque é muito grande o que Deus vai entregar hoje a sua vida neste lugar. A Bíblia diz que agora Jesus começa a andar 38 quilômetros com uma multidão que tem fé. Jesus jamais vai andar do lado daquele que não crê. Jesus jamais vai andar do lado daquele que duvida. Você não pode duvidar das coisas que um dia Deus te prometeu. Você não pode duvidar das coisas que um dia Deus te deu para sonhar, das coisas que um dia Deus colocou no teu coração para você desejar. Jesus agora começa a caminhar para Naim. Eu tenho para mim que muita gente podia dizer para aquelas pessoas: ei, vocês estão andando atrás de Jesus? O sol está quente. Mas quem anda atrás de Jesus de verdade não se preocupa se o sol está quente. Amém. Ei, vocês estão andando atrás de Jesus? Já tem um dia todo que vocês estão caminhando, carregando menino aqui de lado, ó. Vai dar dor na sua coluna. Não tem problema não, se der dor aqui, Jesus cura ali, não tem problema não.